Paz seja convosco, crianças, tudo bem com vocês aí em casa? Espero que todas vocês estejam bem, amém? Vamos orar? Pai amado e maravilhoso, neste momento eu peço, Senhor, que cada criança seja visitado pelo Senhor, que o Senhor venha abençoar elas com saúde, com paz e alegria, abençoe todas as suas famílias, ó Pai, que o Senhor também possa dar a elas, Senhor, entendimento, sabedoria, que elas possam aprender mais e mais nesta aula de hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Senhor agora com Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Muito bem, bonito, muito bonito esse louvor, né? E a partir de hoje nós estaremos estudando uma revista nova e o tema da revista é Histórias Reais. Por que histórias reais? Primeiro, porque são histórias verdadeiras que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Segundo, porque se trata de reis lá da época de Israel, né? Então, real, de realeza. E nós vamos aprender. Só que antes disso, existia, sabe o quê? Os juízes. Isso. Os juízes não eram reis. Os juízes eram as pessoas que julgavam, que lideravam o povo de Israel, que administrava e julgava todas as causas que houvesse necessidade. Um dos juízes bem importante da época foram Sansão, Débora, e o último juiz é esse que nós vamos falar hoje. Sabe quem foi? Samuel. Pois é, a nossa aula de hoje será sobre Samuel, que foi o último juiz antes de virem os reis, certo? Então vamos lá. Esta história começa com uma pessoa muito importante. Esta pessoa, sabe quem era? Era Ana. Ana. Quem será que é Ana? Nós já vamos saber já, tá bom? Então, Ana era casada, sabe com quem? Ana era casada com Eucana, tá? Ana era casada com Eucana. E naquela época, os homens poderiam ter mais que uma mulher. Naquela época, viu? Hoje não. Então, Eucana tinha também mais uma esposa além de Ana. Tinha Penina. Sim, Penina era sua segunda esposa. Eucana casado com Ana e com Penina. Vocês podem ver que Ana tá com uma carinha triste. Sabe por quê? Ela tinha essa carinha triste porque ela não tinha filhos. Enquanto isso, Ana já tinha filhos. E isso deixava Ana meia que esse semblante apagado, triste. E Penina, sabe o que Penina fazia? Penina fazia pirraça para Ana, Ana ficava muito triste. Olha, tá vendo como ela tem a carinha feliz? Porque ela tinha filhos, né? Aí, o que acontecia? O seu esposo dizia para ela: poxa, Ana, eu amo tanto você, né? Você não tem filhos, mas eu te amo tanto, eu não valo mais do que 10 filhos. Mas ela queria mesmo era ter filhos, por mais que soubesse que Eucana a amasse, a tratasse bem, né?
Mas só que um dia Ana estava no templo. Ela foi ao templo e lá estava ela orando. E naquele dia ela estava tão triste, tão amargurada, que ela não conseguia nem sair o som da sua voz. E lá estava de cabeça baixa, orando, e a boca dela, os lábios dela só mexia assim. E sabe quem que estava lá no templo observando Ana? Lá estava, o sacerdote Eli. Ele olhou para Ana e pensou que ela estava, sabe o quê? Embriagada, que ela estava bêbada. Mas ela não estava. E aí ela disse para o sacerdote Eli: não, sacerdote Eli, eu não estou embriagada. Eu apenas estou muito triste e amargurada, porque eu oro ao Senhor que eu quero um filho. E eu fiz um voto com o Senhor que se Ele me der um filho, eu levarei ao templo para que ele sirva ao Senhor e seja um homem de Deus. E o sacerdote Eli então compreendeu Ana, abençoou ela e disse para ela: Ana, vá em paz e creia na sua oração. Será que Ana fez isso? Sim, Ana creu, ela acreditou. E por conta disso, o semblante de Ana, mudou. O semblante de Ana mudou. Ela saiu de lá já alegre. Ela saiu de lá já transformada com o seu semblante de que tudo ia dar certo. E de fato, isso aconteceu. Sabe? Alguns meses depois, Ana ficou grávida. E durante todo o tempo que ela estava grávida, ela pensava na promessa que ela tinha feito ao Senhor, que ela levaria a criança, quando tivesse um pouquinho maior, lá no templo, para morar lá com o sacerdote e ser um homem de Deus, servir a Deus. E assim, nasceu Samuel. O bebezinho que nasceu de Ana se chamava Samuel. Olha que bebê lindo, né? E aí, naquela época, as mamães davam mamar para os bebês durante bastante tempo, até eles ficarem bem grandinhos, sabe? Aí, assim que Samuel foi amamentado, que ele já ia no banheiro sozinho, né? Que ele já sabia comer sozinho, que ele ficou grandinho, ele ficou deste tamanho assim, mais ou menos, uma criança do tamanho de você em casa, né? O que Ana fez? Ana cumpriu com a tua palavra. Ela levou Samuel até o templo e lá ela entregou Samuel, sabe para quem? Para o sacerdote Eli cuidar dele. Ela cumpriu com a promessa que ela tinha feito, com o voto que ela fez a Deus, né? Ela entregou Samuel lá no templo e ela foi embora. Só que Ana ia sempre visitar Samuel. A mamãe não abandona, ela sempre ia visitar. Ela entregou o filho dela para o Senhor, mas ela sempre ia visitar, né? E ela ia embora. Uma noite, Samuel estava dormindo em seu quarto lá no templo, tá? E aí ele ouviu uma voz chamando. E a voz falava assim: Samuel, Samuel. Ele acordou, foi até o quarto do sacerdote Eli e disse para o sacerdote: o senhor me chamou? Estou aqui. E o sacerdote disse para Samuel: não, Samuel, eu não te chamei. Volte e vai dormir. Samuel voltou. Estava quase dormindo novamente quando ouviu a voz: Samuel, Samuel. Samuel foi até o quarto do sacerdote e mais uma vez o sacerdote disse: eu não te chamei, Samuel. Volte e vai dormir. E assim aconteceu, pela terceira vez. Foram 3 vezes. Na terceira vez o sacerdote disse para ele: Samuel, se isso acontecer novamente, você responde a essa voz. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim fez Samuel, né? Meio sem entender
nada, né? Mas ele voltou a dormir. E realmente a voz chamou pela quarta vez: Samuel, Samuel. E Samuel então fez o que o sacerdote disse. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. No dia seguinte, o sacerdote Eli perguntou para Samuel: Samuel, o que o Senhor te disse? Me conte tudo, não esconda nada. E Samuel então disse para o sacerdote Eli. O sacerdote Eli ouviu e assim foi. Deus sempre falava com Samuel. Samuel sempre estava pronto a ouvir a voz do Senhor. E ele foi crescendo lá dentro do templo, crescendo, e ele se tornou, sabe o quê? Um profeta. Profeta é aquele que fala a vontade de Deus para o povo. Ele não fala o que ele quer, ele fala a vontade de Deus, né? E você, criança que está em casa, você ouve a voz de Deus? Você escuta Deus te chamar? Sabe quando ouvimos Deus falar conosco? Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus. Outra coisa importante que essa história nos ensina, sabe o que é? É que Ana, quando ela orou, ela creu. Então, nós temos que acreditar. Quando nós oramos, nós temos que acreditar. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo e Ele é fiel para cumprir o desejo do nosso coração segundo a vontade dEle. Tá? Então, que nós possamos, criança, todos os dias falar com Deus. Porque se nós não falarmos com Ele, nós não vamos ouvir a voz dEle. E que nós possamos estar atentos ao que Ele nos diz. E fazer o quê? Obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus e cumprindo com o que Ele falou. Amém? E o nosso versículo de hoje, então, é: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você é servo de Deus, viu? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, certo? Agora, nós vamos para a nossa atividade. Essa revista que nós estamos estudando a partir de hoje, que é Histórias Reais, tá bom? Ela vai falar sobre os reis, né, daquela época. Porque Samuel é o último juiz, conforme nós aprendemos hoje, tá bom? Então, nós temos aqui como símbolo uma coroa. Vocês vão pegar em casa um papel, uma cartolina de preferência. Se não tiver, pode ser um outro papel. Mas se puder ser uma cartolina, um papel mais grosso, tá ok? Porque vocês vão estar todo domingo manuseando. Fazer uma coroa, tá? Pede pra mamãe ou papai ajudar se você não souber. Mais ou menos assim, ó. Uma coroa. E vai escrever o nome de vocês. Aqui em cima eu escrevi o meu nome como exemplo, tia Cida. Mas vocês vão escrever o nome de vocês. Por exemplo, se você chama João, né? Vai escrever João. E se você chama Giovana, vai escrever Giovana. Aí, após ter escrito o nome, você vai utilizar isso aqui como plano de frequência. Por exemplo, você assistiu hoje a aula, você vai colocar uma lantejola ou um pedacinho de papel colorido, sempre cores diferentes, tá bom? Na próxima. Para enfeitar essa coroa, tá? Aí no próximo domingo que você for falar o versículo, que você participou da aula, você vai colocar outro papel colorido ou outra lantejola, certo? Porque no final de todos os estudos, a sua coroa vai estar bonita, enfeitada, correto? Aí a gente pode recortar e talvez até fazer uma coroa mesmo, se nós voltarmos para as aulas na igreja, correto? Então tá combinado, certo? Fazendo isso daqui, vocês vão vão gravar um vídeo mostrando assim, tá? E falando o versículo. Que o versículo qual é mesmo? Todo
Vamos juntos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Vai ficar bonito, hein? E manda lá para a pastora Francisca. Combinado? Uma criança assim